Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Selma Alencar. Aqui a gente trata sobre cálculos trabalhistas, sobre o sistema PJE Calc. Nesse vídeo, eu vou trazer algumas informações para você que está zerado em termos de cálculos trabalhistas. Você não sabe nada, então você quer começar, você quer iniciar nesse mundo dos cálculos trabalhistas, quer entender o que é o PJE Calc, como é que funciona isso, como é que funciona a Justiça do Trabalho. E eu vou trazer esses conceitos iniciais para você. Antes disso, dê o seu like aí, inscreva-se nesse canal para você ser notificado sempre que a gente soltar um vídeo novo e marque o sininho aí e compartilhe nas suas redes sociais, tá certo? Então eu vou diminuir aqui a minha câmera. Esse sistema que eu tenho aqui atrás é o PJE Calc, mas não vamos começar por ele não. Vamos começar pelas principais verbas trabalhistas. Como é que funciona esse negócio de verba trabalhista, esses cálculos trabalhistas, tá? Eu vou entrar aqui só para eu mostrar, para eu me situar aqui de quais verbas eu vou falar e de que situações eu vou falar. Bom, normalmente, o que é que acontece? Por que ocorre o cálculo trabalhista? Por que há necessidade desse cálculo trabalhista? Nós trabalhamos com cálculos decorrentes de decisões judiciais, de sentenças, de processos trabalhistas. Então, o empregado trabalhou para uma empresa, deixou de receber alguma parcela, alguma verba, e ele foi até a Justiça do Trabalho, contratou um advogado, ou foi diretamente à Justiça do Trabalho, né? E entrou com um processo contra a empresa que ele trabalhava, ou que ele ainda trabalha, né? Pedindo aquela verba. Ó, eu não recebi horas extras, eu não recebi tal verba, tá? Então, esse é o conceito inicial. E por que a gente faz esses cálculos? Porque quando sai a sentença do juiz dizendo se ele tem razão ou não naquilo que ele está pedindo, o juiz não tem como saber o valor daquele cálculo ali na hora, né? Então, a gente precisa fazer essa liquidação. O que a gente chama de liquidação é a gente apurar o valor. Digamos que o empregado entrou dizendo que não recebia 13º salário. O empregador pagava, né, a empresa pagava os salários direitinho, mas nunca chegou em dezembro, ele nunca recebeu o 13º, nunca recebeu férias, por exemplo, que é mais comum. Então, o que acontece? O juiz, na sentença, diz: ó, a empresa tem que pagar o 13º, as férias do empregado, tá? E aí, mas quanto é o valor desse 13º, o valor dessas férias? Então, é isso que a gente vai fazer, liquidar essa sentença. Mas a sentença, ela não é apenas formada pelas verbas. A liquidação não é apenas aquela verba que o empregado recebeu. Tá? Tem outras parcelas decorrentes, como, por exemplo, o INSS, a contribuição social. Todos os meses, né, a empresa, quando paga o salário do empregado, ela desconta dele a cota parte dele, do empregado, tira um pedaço do salário do empregado e também paga uma parte dela. Então, a empresa junta essas duas partes e deposita lá no INSS. Então, se ele deixou de pagar alguma parcela, deve ser pago, além da parcela, lá na sentença o juiz determina que a empresa pague aquela parcela que faltou, mais o INSS. Né? Mas, além do INSS, tem outras parcelas, como, por exemplo, imposto de renda, se for o caso, o reclamante tem que pagar, tem que ser descontado. Tem outras parcelas, como, por exemplo, os honorários do advogado. E aí você deve estar pensando: bom, mas os honorários do advogado não é o empregado, não é o reclamante, né, aquele que entra com a ação, que paga os honorários? Depende, né? Isso aí há que se fazer uma diferenciação entre honorários sucumbenciais e honorários contratuais. Os contratuais, como o próprio nome sugere, são aqueles em que o empregado ajusta com o seu advogado. Então, o empregado não recebeu as férias, foi lá no escritório do advogado: ó, eu quero entrar com ação com essa empresa. E aí o advogado diz assim: ó, tudo bem, mas se você ganhar o que você receber, você vai ter que pagar 30% de honorários. Esses honorários são os contratuais, tá? Normalmente o juiz não interfere nessa negociação aí. Os outros honorários são os honorários sucumbenciais, que é a parte que perde paga para outra parte. Tá? Então, se a empresa perder, ou seja, se ela for condenada a pagar aquela verba, ela vai pagar também honorários para o advogado do empregado. Por outro lado, se o empregado perder, ele vai pagar honorários para
o advogado da empresa, tá? E aí é uma outra questão se ele paga ou não, né? Se ele é pobre ou não, a questão da justiça gratuita a gente pode tratar em outro vídeo para não se expandir muito. Beleza, então isso é liquidação de sentença. Então nós temos a verba que o empregado está pedindo, nós temos contribuição social, ou seja, INSS, a contribuição para a Previdência, nós temos imposto de renda, nós temos honorários advocatícios, sucumbenciais, nós poderemos ter honorários de perito, tem alguns casos que precisa contratar um perito, nós temos as custas processuais, que normalmente são 2% do valor da condenação, e quem paga tudo isso, né? Do jeito que eu falei para você, a parcela é devida ao empregado, ele recebe o que ele pediu, se ele tiver razão, ele vai receber o que ele pediu, e aí daquele que ele pediu, ele vai tirar a parte do advogado dele. A empresa vai pagar o quê? Vai pagar essa parcela, vai pagar os honorários do advogado do empregado, que normalmente aí vai de até 15%, né? Vai pagar as custas processuais, vai recolher a parte da Previdência, do INSS, sendo que ela só paga a parte dela e o reclamante paga a parte dele, tá? Então essas são as parcelas normalmente que compõem o cálculo trabalhista, tá? Beleza, então essas são aquelas principais, né? Como é que é formado o cálculo trabalhista. Mas aí, como é que funciona o cálculo de uma forma geral? Quais são as principais verbas? Eu estou nessa tela aqui atrás de mim, que você está vendo aqui atrás de mim, que nós temos aqui os parâmetros do cálculo que a gente vai fazer. Então, a gente utiliza normalmente o período do contrato de trabalho do empregado, tá? Normalmente as verbas ficam dentro daquele período do contrato de trabalho. Pode ter verba fora do contrato de trabalho, fora do período. Então, o empregado trabalhou, por exemplo, nesse caso aqui, de janeiro de 2024 até março de 2024. Pode ter uma verba em julho de 2024? Pode. Alguma verba que na sentença o juiz diz que vale, que deve ser paga naquela data, como, por exemplo, uma indenização por dano moral. Então, o empregado que ele pede, por exemplo, que ele foi assediado ou que ele sofreu algum dano moral, essa parcela ela paga com a data depois do contrato de trabalho, depois desse período que ele trabalhou. Então, mas isso aqui, normalmente a gente preenche com essa data do contrato de trabalho. Então, basicamente, todas as verbas são pedidas ali dentro do contrato de trabalho. Mas ele pode pedir tudo, de todos os períodos, de todos os tempos, né? Ele trabalhou 30 anos para a empresa, ele pode pedir as horas extras lá de 1980 e tantos? Não pode. Quer dizer, ele pode pedir, mas normalmente a outra parte diz, essas parcelas aí estão prescritas, tá? Tem um período, né? Porque o direito não socorre a quem dorme, então ele não pode pedir coisas que, por exemplo, horas extras de 10 anos atrás. Essa prescrição, né, na justiça do trabalho nós temos basicamente 3 tipos de prescrição, né? Nós temos a prescrição bienal, nós temos a prescrição quinquenal, nós temos a prescrição chamada de parcial. Nós não vamos entrar nesse mérito aí porque é uma coisa muito processual. Vamos nos ater aqui para você que está iniciando em horas extras, em prescrição bienal e quinquenal. Elas são muito simples de entender. A bienal é o seguinte, o empregado ele só pode pleitear, só pode pedir verbas até 2 anos depois da data que ele foi dispensado. Então, se ele foi dispensado em 2024, ele tem até 2026 para pedir verbas daquele contrato. Qualquer parcela que ele não tenha recebido ou que ele acha que foi ilegal, qualquer dano que ele tenha sofrido durante o contrato de trabalho dele, ele só pode pedir no prazo de 2 anos. A partir do momento que ele ajuiza a ação, ou seja, que ele entra com o processo, que ele registra a reclamação trabalhista, a partir daquela data ele pode pedir 5 anos para trás. Isso vale para todas as verbas, inclusive FGTS. Então, todas as verbas têm uma prescrição quinquenal de 3 anos, tá? Nós não estamos falando de outras parcelas, como, por exemplo, a anotação de carteira de trabalho. Se for só para anotar, né, o entendimento é que não tem prescrição. Mas para as parcelas, para fins de cálculos trabalhistas, principalmente, nós temos aí a prescrição. Beleza.
Então, aí a gente parte agora, vamos falar um pouquinho agora sobre as principais verbas trabalhistas, tá? Quais são as principais verbas que envolvem o cálculo trabalhista? Mas isso nós vamos falar num outro vídeo, numa próxima oportunidade que nós estivermos para tratar sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu continue tratando dessas questões iniciais, sendo uma maneira mais direta, mais simples para você que está começando, deixa o seu like aí, bota o seu comentário e a gente vai tratar mais sobre isso em outros vídeos, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.